Sejam todos bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislene Andrade, sou nutricionista. Nós estamos vivendo a chave do SPR, as chaves, né? Hoje, chave 38. Já tô em casa, como vocês estão vendo aqui, meu ambiente, meu habitat natural. Tô meio aqui pretinha aí, ó. Voltei de Fortaleza renovada, cansada, mas renovada. E vamos lá então viver. Hoje, lógica versus opinião. Se você conhece alguém que se importa demais com a opinião dos outros, esse vídeo merece ser compartilhado com essa pessoa que fica dodói, que trava tudo quando escuta a opinião dos outros. Essa pessoa tem que mudar essa chave aqui. Então, lógica versus opinião. O Pablo Marçal começou falando de BLN, Base Lógica Natural. Que tudo vem da natureza, e se a gente conseguir ler, se você acompanha ele fala isso com muita frequência, se a gente conseguir olhar para a natureza, contemplar a natureza, entender a natureza, todas as coisas foram feitas ali, e tudo já está pronto, não tem aquele negócio que eu vou criar algo novo, não, as coisas se transformam, e ele trouxe isso como alguns exemplos. Lógica, então, lógica é uma estrutura. Lógica vem da razão, da argumentação, que é um instrumento. Então, razão, argumentação, elas são instrumentos da lógica. Então, a lógica tem alguns instrumentos que me provam. E ele fala o seguinte, não vale a pena a gente entrar em confronto quando as lógicas são diferentes. Por exemplo, religião. A pessoa tem uma lógica de acreditar numa coisa e você tem uma outra lógica, não vale a pena esse embate, esse confronto. Esporte, a pessoa tem uma lógica de acreditar num time, você tem uma outra lógica, esse embate ele não é assertivo, que é diferente da matemática. E ele fala que tudo, por exemplo, tudo já foi feito, tudo foi base natural. Então, por exemplo, o português. As pessoas só deram nome às coisas, mas elas não criaram nada. Então, o português é o fato de emitir o som. Então, os nomes que foram construídos a partir daí, eles foram ditados, mas a forma de se construir o som, ela já existiu. Então, a lógica é a forma de se desenvolver uma estrutura para não cair no mesmo erro. Então, quando eu tenho uma estrutura desenvolvida, eu não vou cair naquilo. Então, eu criei um comportamento lógico para que aquilo dê certo, para que o processo, passo a passo, a lógica para que eu acerte, ela foi construída. E a opinião, então? Falamos de lógica, qual que é a opinião? Opinião é um conjunto de crenças. Pode ser uma exposição de uma crença individual ou uma crença coletiva. Então, as pessoas têm uma opinião sobre algo ou você tem uma opinião formada sobre alguma coisa. E aí, o que o Pablo trouxe? Que opinião é aquilo que não tem compromisso com o resultado final. Então, às vezes, a pessoa que te dá uma opinião, ela não está preocupada com o resultado. Então, se alguém dá uma opinião sobre o meu cabelo, é diferente dessa pessoa dar uma opinião, corta assim, corta assado, ela não tá comprometida com o resultado final. É muito diferente do meu cabeleireiro falar, Gislene, assim não vai ficar legal. Vamos cortar de outra forma? Porque ele sim tá comprometido com o resultado final que vai me agradar. Então, é diferente. Então, olha, isso aqui serve para essa pessoa que tem total aflição com a opinião dos outros, ou que a opinião dos outros atrapalha o resultado dela. Então, o que te interessa ouvir algo de alguém que não tem compromisso com o seu resultado? O que te interessa? O que vai mudar se a pessoa gosta ou não do jeito que você fala, de como você se veste, ou do seu cabelo? O que vai mudar? Se libertar da opinião dos outros te fará ficar mais maduro. Essa é a frase assim, flecha no coração. Se libertar da opinião dos outros te fará ficar mais maduro, não importa mais o que pensem. Gente, eu ando nesse processo de crescimento e vocês viram, eu gravei lá, eu filmei na beirada da piscina, tipo, o que deu pra fazer, eu fiz. Maquiagem, tô sem maquiagem.
E aí, a opinião dos outros não importa, eu estou entregando. A maquiagem acho que nem vai pegar nessa pele agora, do jeito que eu tô morena. Então, tudo foi criado na natureza e ao longo dos anos houve um processo de transformação. E aí eu fiquei intrigada com isso quando ele veio com algumas ilustrações. Ele trouxe a ideia do carro. Ah, mas e o carro? O carro foi criado? Não, o carro foi transformado. O cavalo foi criado. Depois que o cavalo, Deus criou o cavalo, o homem se espelhou no cavalo e quis levar mais de uma pessoa no cavalo, então ele criou uma charrete que o cavalo impulsionava. A partir dali, ele foi moldando e o carro foi sendo construído. Olha que interessante. E aí, o avião foi criado, a ave foi criada e o homem quis subir e ele foi se espelhando na aerodinâmica da ave, como que ela faz para planar, e ele foi observando e construindo esse movimento que já foi criado, transformando em uma máquina que pudesse fazer aquele mesmo movimento. Então, tudo foi criado na natureza, que vem o primeiro que Deus fez e nós transformamos. Então, mas eu não tenho criatividade para criar nada. Opa, já foi tudo criado, só transforme aquilo que já foi feito. E aí, vamos para a experiência então. Corte as pessoas que te dão opinião, mas que não têm compromisso com o seu resultado. Então, vamos lá. Liste 5 pessoas. Não é cortar, parar de conversar, não falo mais com você. Entrou aqui e saiu do outro lado. A gente tem que ter maturidade para saber o que é cortar uma opinião. Então, liste 5 pessoas, aquelas que vivem dando opinião, mas não tem compromisso nenhum com o resultado que você vai ter. Essa opinião dessas pessoas, ela é fraca e ela vai desviar a sua rota. Escuta bem o que eu tô te falando. Ficar ouvindo opinião demais vai desviar a sua rota. A rota que você traçou, ela pode se perder no meio do caminho. Opinião, ela é uma toxina horrível ao coração e ela chega ao coração. Então, fechando tudo isso, primeiro, a experiência é essa. Liste 5 pessoas e pare. Simplesmente corte a opinião. Sugestão. Quem tem a ver com o processo? Esses podem te dar sugestão para melhorar o seu processo. Consultoria. Tem que ser paga, então você paga por uma consultoria. Conselho, apenas de quem já viveu o que você está vivendo. Conselho só de quem já viveu. E opinião de ninguém. Quem não tem a ver com o seu processo, com o seu resultado, não tem que ser ouvido. Então, opinião, não escute de ninguém. Então, chave 38. Amanhã nos vemos na chave 39 e agora eu voltei na rotina, hein? Turbina ligada e nós vamos crescer. Então, vejo vocês amanhã na chave 39.